Oi pessoal, professora Thaís aqui. Cada dia temos uma gambiarra diferente para gravar esses vídeos, então espero que esteja pegando certo dessa vez nessa folha, que não fique nada fora de foco, mas se ficar, só lamento. Bom, vou mostrar aqui para vocês esses exercícios da apostila, da página 66 até a 72, tá? Imprimi uma nova apostila aqui, porque às vezes fica mais fácil eu resolvendo aqui com o compasso e esquadro do que no quadro, né? Então, ainda sobre a parte do rebatimento de plano qualquer, que a gente já viu nas nossas aulas, mas eu vou repetir aqui algumas coisinhas que possam ter ficado confusas. Então, a gente vai ter que determinar a verdadeira grandeza de uma figura contida nos planos qualquer, né? Nessa parte aqui da apostila. Então, para isso, nós usamos esse rebatimento sobre o plano horizontal pilinha, ou sobre um outro plano que seja paralelo à pilinha. Então, eu tenho esse plano alfa aqui, que ele está rotacionado em torno desse eixo alfa pilinha, que a gente usa como eixo de rebatimento do nosso plano. E aí, a gente vai descrever esse arco de circunferência aqui desse plano gama, né? Que ele é perpendicular ao plano pilinha também. Então, a projeção desse arco aqui, na verdade, ele vai ser um segmento de reta, né? Quando a gente estiver na épura. Então, com isso, a gente cria o triângulo fundamental do rebatimento aqui na lateral. E nesse triângulo fundamental do rebatimento surge a verdadeira grandeza expressa pelo triângulo. Então, em épura, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Então, em épura é um desenho assim que a gente vai ter para cada ponto que a gente for encontrar. Então, se a gente estiver determinando figuras 2D, né? Figuras contidas nesse plano alfa aqui, para cada ponto a gente vai ter essa configuração aqui, como se fosse uma bandeirinha, tá? Uma bandeirinha formato de P, aqui, ok? Se vocês derem uma olhadinha nessa parte aqui daquele site que tem a apostila, vocês vão conseguir ver esse rebatimento acontecendo aqui em 3D, tá? Vocês já têm aquele link, então é só dar uma acessada lá para vocês conseguirem identificar a dinâmica que esse plano tá rebatendo, né? Lá no plano qualquer, então, que a gente vai tombar ele até o pilinha, né? Que é nosso plano base, nosso plano horizontal. Então, aqui a gente tem a representação da épura, de como vai ficar um ponto sendo rebatido. E vamos lá para os exercícios. Nesse primeiro aqui, a gente tem que encontrar a verdadeira grandeza do triângulo, dados A, B e C. Então, olha só, vou encontrar o ponto A junto com vocês, depois vocês encontram os outros, né? Então, pro A, eu tenho 30 em X, então eu venho aqui no 30, já marco ele aqui, né? Já identifico e já jogo o 90 graus lá pra cima, para marcar em algum momento dessa malha, né? E pro Y, eu posso conduzir uma paralela, que é o eixo X, passando pelo ponto 70, né? Então, para conduzir o eixo X, eu posso trazer uma paralela daqui para cá. E para conduzir o eixo Y, eu posso conduzir uma paralela daqui para cima, tá? Então, aqui eu já encontrei o ponto A' de cota 0. Vou encontrar os outros aqui e já volto com vocês. Bom, nesse caso eu tenho dois pontos que têm a cota 0, né? O A e o B estão com cota 0. Então, o que eu posso fazer nesse caso já é ligar esses dois pontos, porque como eles estão com cota 0, eles já estão no próprio eixo, né? Eles já são o próprio alfa pilinha, porque eles têm cota 0. Então, eu posso colocar alfa pilinha coincidente com o eixo de rebatimento. Aqui eu já posso colocar coincidência nos pontos, então o B'0 já vai ser coincidente ao B'1, porque aqui já vai ser a projeção do ponto B. Assim como o A já vai ser a projeção do A'1, né? Já vai ser a própria projeção. Aqui em cima ele estaria representado dessa seguinte forma, o triângulo, né? O A até o C e o A até o B. Aqui eu teria o triângulo ABC, mas aqui a gente não tem a verdadeira grandeza, a gente tem que tombar ele aqui para baixo.
Então, nesse caso aqui, a gente já tem os 2 pontos rebatidos, a gente só vai jogar o C. Então, eu vou usar essa mesma dinâmica que a gente tinha aqui e fazer esse rebatimento do ponto C. Então, percebam que uma característica principal é que, a partir do eixo de rebatimento, eu vou formar 90 graus aqui, passando pelo ponto. Então, é isso que a gente tem que fazer. Agora, o nosso eixo de rebatimento é a nossa base. Esse daqui é a nossa base para tudo. Então, nesse caso, a gente só tem que rebater um dos pontos. Esse ponto e esse eixo de rebatimento, eles têm que formar 90 graus entre eles. Então, seria como se eu apoiasse meu esquadro aqui, ó, com o canto de 90 graus, apoiado no eixo de rebatimento, passando pelo ponto C. Se eu tivesse outros pontos, eu procuraria eles aqui com 90 graus, tá? Nesse caso, a gente só vai rebater o ponto C, então eu vou apoiar aqui a hipotenusa do meu esquadro de 45 graus no eixo de rebatimento, apoio o outro esquadro aqui atrás, agora quem gira é só esse daqui, né? Se eu mover esse aqui pra cima, eu teria paralelos, né? Se eu fizesse esse giro aqui, eu teria uma perpendicular. Então, passando uma perpendicular pelo ponto C, eu tenho aqui 90 graus já formado com o eixo de rebatimento, tá? Bom, então, eu já tenho esse arco aqui do ponto C sendo rebatido numa única reta. Então, eu vou chamar ela de reta do ponto C, tá bom? Então, a gente sabe que o ponto C vai surgir em algum momento dessa reta aqui, só não sabemos ainda onde, né? Então, para isso, a gente precisa dessa altura aqui da cota para fazer esse outro rebatimento. Bom, então eu posso diretamente ou pegar aqui o meu eixo de rebatimento e passar uma paralela pelo ponto C, ou jogar novamente 90 graus em relação à reta do ponto, tá? Então, ou eu posso traçar aqui o 90 graus em relação a essa reta do ponto, ou para a direita ou para a esquerda, tanto faz, tá? Ou eu posso passar uma paralela também ao eixo de rebatimento. Então, eu pego aqui o meu eixo de rebatimento e passo uma paralela pelo ponto C, tá? Tanto faz jogar pra cá ou pra cá. Eu vou jogar pra baixo porque eu tenho mais espaço. Se eu jogasse pra cá, cairia em cima do meu texto, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou caminhando agora nessa reta aqui perpendicular à reta do ponto, a quantidade necessária para igualar esse ponto com esse ponto da base, tá? Então, nesse caso, a gente já vai marcar diretamente a cota desse ponto, porque 40 menos 0 é 40 mesmo, né? Então, eu posso marcar 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros nessa própria reta aqui do rebatimento. Aqui a gente está construindo para esse lado agora o nosso triângulo fundamental do rebatimento. Esse aqui, verde, vermelho e azul, ok? Então, a gente está construindo o nosso triângulo fundamental do rebatimento para o ponto C. Lembrando que, quando a gente cruzou essa reta aqui da reta do ponto C com o eixo de rebatimento, aqui já surge o O'C, que é o centro de rebatimento desse ponto para baixo, tá? Então, vocês podem sempre marcar aqui um O' e o ponto que vocês estão carregando, que nesse caso é o C. Bom, esse ponto que a gente encontrou aqui no extremo é o C0, tá? Ou C'0, mesma coisa. Então, é como se eu estivesse pegando esse ponto e caminhando uma quantidade necessária para deixar ele na mesma cota daqui de baixo, tá? É como se eu chegasse no mesmo nível que eu tenho aqui, por exemplo, nessa reta do eixo de rebatimento. Bom, nesse caso, eu vou ligar agora o meu C0. Depois que eu liguei o C0 com o centro dele, que é o O'C, eu tenho aqui a dimensão do que vai ser rebatido aqui para baixo, tá? Então, eu poderia vir aqui com o compasso, abro do centro do ponto aqui até o C0 e carrego lá para baixo, olha só. Percebam que eu nem preciso fazer todo aqui o arco, né? É só eu abrir a dimensão aqui de O'C até C0 e marcar aqui nessa reta do C, né? A gente marca porque fica mais fácil de compreender de onde ele tá saindo até onde ele tá chegando. Aqui eu tenho, então,
o ponto C, linha 1, rebatido, tá? Então, se eu fosse identificar essa construção aqui do rebatimento para esse ponto C, seria o seguinte, olha só. A reta do ponto, que é essa daqui. Aqui a diferença de cotas, que no nosso caso foi direto o número da cota. Quando aqui o eixo de rebatimento é coincidente com alfa pilinha, que é a cota 0, aqui eu só marco direto a cota. Ou então eu marco a diferença de cotas, se eu fizer um eixo de rebatimento mais alto do que 0, tá? Então, esse triângulo aqui, com essa perninha que eu acabei de marcar para baixo, é como se eu estivesse fazendo essa construção aqui para esse ponto específico, que é o ponto C, tá? Então, lembrando que essa dimensão é a mesma que essa dimensão aqui. E agora, reforçando só pra gente identificar o que o exercício está pedindo, que é a verdadeira grandeza do triângulo ABC, a gente teria a verdadeira grandeza do triângulo ABC ligando as projeções, né? As projeções rebatidas, no caso, tá? Então, seria a ligação de A, linha 1, com B, linha 1, com C, linha 1. Aqui eu tenho a VG do triângulo, tá? Então, aqui é a resposta do exercício. A VG tá aqui pra baixo, certo? Para essas construções aqui de baixo, eu já vou pular as etapas que eu expliquei bem certinho nesse primeiro. Então, se vocês tiverem dúvida, vocês voltam aqui para localizar ponto por ponto nesse primeiro, tá? Voltem o vídeo para vocês identificarem como que eu encontrei cada ponto. Aqui eu vou fazer as coisas um pouquinho mais rápidas. Então, primeira coisa é enumerando a malha de vocês para saber de onde vai surgir os pontos, né? Bom, então nesse caso aqui eu já tenho os pontos localizados aqui em projeção, conforme as coordenadas dele, tá? O A tem 10 em X, 50 em Y, 70 em cota. O B tem 40 em X, 30 em Y, 30 de cota. E o C tem 60 em X, 70 em Y e 10 de cota, ok? Então, o primeiro passo é localizar esses pontos, tá? Aqui na nossa malha. O segundo ponto é encontrar pelo menos uma horizontal desse ponto, né? Que aqui eu não tenho nenhum, os 3 pontos estão com cotas diferentes. Então, eu tenho que encontrar um eixo de rebatimento. No primeiro caso aqui, a gente só ligou um ponto no outro porque os dois tinham a mesma cota, então aqui automaticamente já era uma horizontal do plano, né? Nesse caso aqui, a gente ainda não tem nenhuma horizontal, então a gente vai ter que encontrar uma horizontal. Com isso, a gente utiliza os pontos de maior e menor cota do nosso triângulo. Então, vamos unir aqui o 10 com o 70, com esse triângulo aqui, que já construí ele aqui, e ele tá menor, né, do que a verdadeira grandeza dele. Posso usar até uma dessas retas aqui já para conduzir, se eu quiser, o meu Tales, né? Aí o Tales ficaria um pouquinho lá para fora. Eu vou jogar, na verdade ele cairia bem aqui, ainda daria uma diferença, porque aqui ele tá menor do que a escala. Bom, vou jogar um pouquinho pra cima aqui, então. A gente vai ter que marcar nesse Tales aqui. Puxei a partir do C, poderia puxar a partir do A também, mas aqui eu vou subindo, então, de 10 em 10 unidades. A partir do 10, aqui eu tenho o 20, mais uma unidade eu tenho 30, mais uma unidade eu tenho 40, mais uma unidade eu tenho 50, mais uma unidade eu tenho 60. E por último, eu tenho o 70, né? O 70, esse daqui é uma auxiliar qualquer, né? Bom, nesse 70 aqui eu vou unir, então, o 70 do Tales com o 70 do ponto A. Agora é a nossa reta base do Tales. Vou encostar aqui e vou levar quais pontos? Preciso saber o de cota 30, porque o meu B tem cota 30, né? Então, posso passar direto aqui e marcar direto o 30 na reta AC. Então, aqui eu teria um ponto de linha de cota 30 também, tá? A partir do momento em que eu ligo esse B30 com o novo ponto que eu descobri, olha só,
prolongar até aqui pra fora da minha construção. Posso colocar aqui uma horizontal de cota 30, tá? Se eu utilizar ela como base e eu passar ela aqui pelo ponto de cota 10, que é o meu ponto de menor cota, eu já tenho uma horizontal aqui pra fora de cota 10. Posso utilizar ela como base já de construção, tá? Poderia encontrar uma de cota 0 e fazer ela como o meu eixo de rebatimento, alfapelinha? Poderia, tá? Mas nesse caso eu vou usar essa de 10 mesmo, porque é como se ela fosse um espelho. Quanto mais eu afastasse a minha horizontal aqui para a direita, mais afastado para a direita estaria a minha verdadeira grandeza. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar a própria reta horizontal de 10 como eixo de rebatimento, tá? Como eu já tenho um ponto contido nela, eu posso igualar esse ponto C' como um C' 1, tá? Então, um ponto eu já tenho rebatido, que vai ser esse aqui. Eu preciso fazer essa mesma construção do exercício anterior para outros 2 pontos, que nesse caso é o ponto A e o ponto B, tá? Então, eu vou ter que fazer aquela construção do triângulo fundamental de rebatimento para cada um desses 2 pontos. Se eu vou ter que fazer aquela construção fundamental para os 2 pontos, eu vou fazer um de cada vez, né? Vou fazer primeiro pro A. Então, o meu eixo de rebatimento agora é o meu plano principal, né? Eu tenho que formar esse 90 graus com A e com B, tá? Então, primeiramente, por A, eu vou fazer aqui um 90 graus, usando o eixo de rebatimento como eixo principal, tá? Encosto aqui a hipotenusa do esquadro de 45, encosto o outro aqui na lateral dele, num dos catetos dele, e faço um giro aqui pra cima, passando pelo ponto, tá? Então, aqui eu já localizei a reta do ponto A. Percebam aqui que ele forma 90 graus com o eixo de rebatimento, ok? Bom, então, meu ponto A vai estar em algum lugar dessa reta aqui que a gente acabou de criar. E agora, a gente pode fazer essa parte aqui da bandeirinha do triângulo, né, pro A. Então, eu poderia fazer ou uma paralela do eixo de rebatimento aqui, passando pelo ponto A, ou uma perpendicular da reta do ponto, tá? Então, nesse caso, eu vou vir pra cá, vou marcar pra baixo. Poderia marcar ou pra baixo ou pra cima. Bom, nessa reta aqui que eu marquei, ela tá paralela ao eixo de rebatimento, ela tá perpendicular à reta do ponto, formando 90 graus com essa reta aqui, ok? Poderia vir com o esquadro e marcar aqui os 90 graus. Bom, quanto é que eu vou marcar aqui pra baixo? Eu vou marcar agora sim, se aplica a diferença de cotas. Então, eu vou pegar a cota do A, que é 70, e vou diminuir a cota do eixo de rebatimento, que é 10, tá? Então, eu vou marcar aqui pra baixo só 60 milímetros, no caso, 6 centímetros, tá? Posso vir com a régua mesmo e marcar aqui 6 centímetros, que é a diferença de cotas, tá? Quem que eu encontrei nesse extremo aqui? Eu encontrei o A'0, ok? Ligando com o O'A, que é o centro de rebatimento do ponto A, que é quando a reta do ponto cruza com o eixo de rebatimento, eu tenho aqui já diretamente ligando o A'0 com o O'A, a medida, então, do rebatimento do A, lá pra baixo, ok? Vamos ver quanto é que ele vai lá pra baixo. Vamos prolongar essa reta aqui. Abro aqui com o compasso, coloco a ponta seca sempre no O'A do ponto
e eu abro ele até o A0, tá? E eu jogo ele para a lateral, ok? Aqui temos o A' 1, que é o ponto A rebatido. Percebam algumas características aqui. Então, eu peguei essa dimensão do A e joguei a partir daqui para esse lado do ponto, tá? Então, aqui eu já tenho a projeção do ponto A, preciso fazer a mesma coisa para o ponto B. O ponto C, a gente já tem ele rebatido lá na projeção, tá? Tá aqui o ponto C, aqui temos o ponto A' 1. Bom, aqui nesse caso, a gente poderia fazer a mesma coisa, então agora tem duas maneiras de continuar essa construção. Ou eu poderia fazer a mesma coisa, encontrar aqui, na verdade isso eu vou ter que fazer de qualquer forma, né? Encontrar a reta do B, então pode ser paralela a essa do A, né? Vai passar aqui pelo B. Eu acho mais fácil passar depois paralela nos outros pontos, então elas sempre vão ser paralelas entre si, tá? Se eu estivesse projetando C, ele também seria paralelo aqui a esses outros, tá? Porque todos eles vão formar 90 graus com o eixo de rebatimento, então eles também são paralelos entre si. Então, a reta do B estaria paralela aqui a essa reta do ponto A. Bom, eu poderia fazer, então, de duas formas nesse caso. Ou eu poderia marcar a diferença de cotas aqui embaixo, ligar igual a gente fez para o ponto A, ao centro do ponto B. Eu ligo aqui e transfiro para cá com o compasso, essa é uma das formas de resolução. Ou outra forma de resolução, que inclusive é a que está na apostila, é a seguinte: lembrando que pontos que são colineares aqui na projeção, quando elas são rebatidas, elas também são colineares, tá? Então, se eu pego essa reta de AB e eu prolongo ela aqui até ela encostar no eixo de rebatimento, eu posso ter aqui também um ponto, vamos chamar, já temos um D lá em cima, eu vou chamar de ponto E' de cota. Qual vai ser a cota? Se ele tá em cima do eixo de rebatimento, ele tem sempre a cota 10, tá? E eu vou colocar ele aqui também coincidente já com o primeiro ponto do rebatimento. Por quê? Porque se eu ligo ele agora com o ponto A, então aqui ele não estava colinear com A, passando com o B pelo meio, aqui é a mesma coisa. Quando eu ligo ele com o A, quando essa reta encontra com a reta do B, eu já tenho automaticamente aqui o meu B' 1, tá? Sem precisar fazer o rebatimento. Então, essa daqui é uma das formas de resolver. Outra forma de resolver seria construindo esse triângulo aqui para o ponto B. Então, eu marcaria aqui a diferença de cotas, então 30 menos 10 eu teria 20, né? 2 centímetros. Vou resolver das duas formas só para vocês verem como aconteceria a mesma coisa. Aqui seria o meu B'0, aqui seria o O'B, ligando esses pontos aqui. Já temos o triângulo fundamental do B construído, ligando de OB até o ponto B, linha 0, ele viria aqui, ó. Opa, quebrou meu grafite. Mas ele cairia aqui no mesmo lugar que caiu com a nossa construção anterior, tá? Então, são duas formas de pensar para encontrar esse B'1. E qual seria a resposta, então, desse exercício? Se ele está pedindo a VG do triângulo, eu teria a VG do triângulo ligando os pontos rebatidos dele aqui, ó. Então, ligando o C'1 com a A'1 e o A'1 com o B'1, eu tenho aqui a VG do triângulo, tá? Ele aparece aqui, vou marcar de verde os dois, né? Aqui, menor do que a verdadeira grandeza, do lado esquerdo, em projeção. E depois de rebatido, a gente tem ele aqui em VG, ok? Olha só, nesse exercício aqui, a gente tem que representar um triângulo equilátero, ABC, contido num plano qualquer, definido pelos pontos AB e P.
Então, se a gente não foi dado aqui, ainda não foi dado a coordenada dele, a gente vai ter que encontrar ele em verdadeira grandeza, porque a gente sabe que ele em verdadeira grandeza é equilátero. Então, o primeiro passo é localizar os pontos A, B e P, que já foi dado no enunciado. O segundo passo é ligar as cotas extremas, de 30 a 80, e encontrar uma horizontal aqui no meio disso. Então, eu vou ligar o B com o P. E vou fazer um tales desse segmento aqui para encontrar a cota 60. Nesse caso, eu vou utilizar o próprio prolongamento aqui dessa reta horizontal de B, mas vocês podem fazer essa auxiliar aqui em qualquer outro ângulo, tá? Então, aqui do 80 eu vou marcar 70, 60, 50, 40, 30. Tá? Eu vou ligar o 30 com o P. E agora ele já vai ser a minha base para passar o tales, encontrar o tales de uma horizontal 60. Vou chamar aqui de ponto Q', de cota 60. E vou ligar com A. Aqui eu tenho uma horizontal de cota 60. Nesse caso, eu vou passar uma paralela da horizontal 60 que eu acabei de descobrir com o meu ponto de menor cota, que é 30. Tá? Já posso eleger ele como o meu eixo de rebatimento. Horizontal de cota 30. Eixo de rebatimento. Nesse caso, eu vou ter que carregar o A e o B aqui em projeção para baixo, para marcar a reta do ponto. Então, se eu marcar a partir do eixo de rebatimento, vou deixar o eixo de rebatimento com uma cor azulzinha aqui pra gente localizar ele para os demais rebatimentos. Posso vir aqui, então, no eixo de rebatimento e fazer, então, 90 graus a partir do ponto B e do ponto A. 90 graus construídos. A gente encontrou aqui o O', O', B. O ponto A vai estar em algum ponto dessa reta e o ponto B vai estar rebatido em algum ponto dessa reta, ainda não sabemos onde. Posso utilizar o mesmo princípio de ligar as retas os pontos A e B e prolongar até o eixo de rebatimento, criando um terceiro ponto aqui que a gente vai chamar de R', e a cota dele vai ser a mesma cota do eixo de rebatimento, 30. Preciso ligar com um dos pontos aqui. A gente ainda não tem um dos pontos, tá? Então, eu vou usar aqui a minha horizontal de cota 60, que eu já tenho marcada a partir de A, e eu vou marcar aqui para baixo a diferença de cota para rebater o ponto A. Qual é a cota, então? A cota do A é 60 e o eixo de rebatimento é 30. Como eu vou marcar só a diferença de cotas, eu posso marcar só 30 milímetros ou 3 centímetros. Encontrei o A'0, tá? Quando eu ligo ele aqui como centro do ponto A, eu tenho um triângulo de rebatimento do A. Então, se eu ligar aqui do centro de A até a linha 0, eu posso jogar esse ponto, então, rebatido na própria... Opa! Eu posso jogar esse ponto rebatido na reta do A. Aqui eu encontrei o A, linha 1.
Se eu ligar essa reta, esse ponto R, que eu posso colocar ele aqui como R'1 também, né? Passando pro lado de baixo, encontrando a projeção dele aqui na lateral, eu já encontro, então, também na reta do B, o B'1, certo? Já encontrei esses dois pontos rebatidos aqui embaixo. Preciso encontrar o ponto C aqui embaixo, porque aqui eu tenho a verdadeira grandeza, para levar ele lá de volta lá para cima. Então, eu vou encontrar, como ele é um triângulo equilátero, significa que todos os laterais são iguais desse triângulo. Então, se eu abrir aqui de A até B, A'1 até B'1, jogar aqui para cima como compasso e fazer a mesma coisa marcando a partir de A, eu encontro a projeção do ponto C'1. Então, aqui embaixo, eu possuo a VG deste triângulo ABC. Aqui eu tenho a VG do triângulo. Porém, agora eu preciso carregar esse ponto lá pra cima e encontrar a cota dele também. Eu tenho o triângulo aqui em cima, ainda só 2 pontos, ó. Eu só tenho A e B na projeção desse triângulo aparecendo. Eu preciso encontrar o terceiro ponto lá em cima também. Aqui eu já tenho os 3 pontos contidos do triângulo, tá? Bom, então vamos fazer o caminho inverso, né? Para fazer aqui para baixo a gente chama de rebatimento, para fazer a volta a gente chama de alçamento do ponto. Então vamos fazer o alçamento do ponto. O primeiro passo é construir a reta do C, né? Então a reta do A era essa paralela aqui que ligava lá em cima em algum ponto. Aqui nessa paralela eu tenho B lá em cima em algum ponto. Se eu subir aqui uma paralela também passando pelo C, ponto C vai estar lá em cima em algum ponto dessa reta aqui, né? Aqui seria o centro dele, certo? Bom, como é que a gente vai encontrar ele agora? A gente pode utilizar a mesma construção que a gente usou para o R aqui embaixo. Então, o A e o B estavam no mesmo prolongamento desse ponto R, certo? Aqui a gente tem o B e o C nessa reta. Se eu prolongar ela aqui para cima até encontrar o eixo de rebatimento, essa reta sendo prolongada até o eixo de rebatimento, a gente encontra um outro ponto aqui que eu vou chamar de S'. A cota dele vai ser 30, porque ele tá no eixo de rebatimento que tem cota 30, e ele está coincidente com S'1, né? Então, tudo que é S'1, C'1, B'1 é o rebatimento que é aqui embaixo. Então, esse ponto, ele coincide tanto com o rebatimento do ponto S, quanto com o ponto S que está em cima do eixo de rebatimento. Agora, eu posso ligar esse ponto S com o B. Então, o ponto C está colinear com B, C e S. Se eu ligar o S com o B, o C vai estar em algum ponto dessa reta aqui, certo? Onde, precisamente? Na reta dele mesmo. Então, no encontro da reta de C com esse prolongamento aqui da reta SB, eu tenho aqui o meu ponto C'. De qual cota? Ainda não sei, tá? Então, olha só, aqui em cima já surgiu o nosso triângulo ABC em projeção, mas eu preciso terminar de colocar aqui a representação desse ponto. Qual vai ser a representação desse ponto aqui? Eu preciso encontrar ele de alguma forma e eu acho mais fácil fazer a partir de usando Tales. Então, agora cuidado, porque começa a ficar muito poluído esse desenho, tá? Eu tenho algumas formas de encontrar a cota desse ponto C. Eu posso fazer um Tales, então, eu tenho 2 pontos, já que eu já sei a cota, que é B e S, né? Poderia fazer um Tales aqui a partir do B ou a partir do S, e aí passar uma paralela pelo ponto C. É uma das formas de descobrir a cota. Outra forma de descobrir a cota é utilizar essa reta aqui
como principal e fazer 90 graus, então rebater o ponto aqui passando por ela, né? 90 graus e marcar o 30 de cota de S, o 80 de cota de B, e aí depois só ligar esses dois pontos e medir qual seria a altura de C, tá? Então, tem algumas formas de fazer isso. Nesse caso aqui, eu vou fazer talhes e eu vou fazer o talhes por cima da figura. Então, agora comecem a prestar atenção, porque as coisas vão ficando meio caóticas, tá? Então, eu marquei a partir do S aqui uma reta qualquer, e aí eu vou marcar a diferença de cotas. Então, aqui eu tenho 30, aí aqui eu vou ter o 40, 50, 60, 70 e 80, né? O 80 eu vou ligar com o B. Ok, encosto aqui. E aí, eu vou passando uma paralela aqui até chegar nesse C. Quando eu chegar no C, eu trago no talhes. Então, aqui eu tinha 40, 50, 60, 70 e 80, né? Quando eu trouxe pro talhes, ele ficou entre 50 e 60. Se eu for medir aqui com a régua, ó, 52. Então, no meu caso aqui, o meu C tem ponto 52 de cota, tá? Ó, 30, 40, 50, 52 milímetros, certo? Então, nesse caso, a minha cota do ponto C seria essa, e o exercício está resolvido, porque eu tenho ele representado aqui embaixo como VG, eu tenho os pontos rebatidos, e eu tenho os pontos aqui em cima determinado com cota, tá? Então, essa aqui é a representação completa, até chegar na cota do ponto. Para esse exercício 4, a gente tem um quadrado ABCD contido num plano qualquer, que esse plano qualquer está definido pelos pontos A, B e P, que a gente já tem aqui também as coordenadas dos pontos. Então, o quadrado ABCD, a gente só tem dois pontos dele representados aqui, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter que fazer o rebatimento deles também, encontrar a VG e depois voltar com os pontos, certo? Então, vamos aqui já definir os pontos de maior e menor cota, que são 70 e 20, o ponto P e o ponto B. Eu ligo esses dois pontos aqui, o 50 vai estar em algum momento aqui. Vou jogar um talhes a partir do P aqui para baixo e vou marcar a diferença de cotas. Olha só, marquei a diferença de cotas, então de 20 ele vai para 30, 40, 50, 60, 70. Marquei bem aqui para baixo, poderia ser qualquer outro ângulo, tá? Tô marcando mais afastado porque eu sei que aqui vai dar uma certa confusão de elementos. Então, marquei o B com 70 e eu vou passar também uma paralela pelo 50, que a gente vai descobrir, vai ligar com o ponto A. Então, aqui eu tenho ponto. Eu vou chamar de Q', de cota 50. Esses pontos que não vão fazer parte da nossa construção, eu vou jogando no nome aleatório dele. Então, a partir do P, eu vou marcar Q, R, S, tá? Que ainda não é parte do nosso quadrado. Vou ligar ele com o A lá em cima e a gente já definiu aqui, então, uma horizontal de cota 50. E vou passar uma paralela a essa horizontal de cota 50 pelo ponto de menor cota, que é o nosso P de cota 20. Esse não só vai ser a nossa horizontal de cota 20, como também o nosso eixo de rebatimento. Vou fazer ele bem de um lado ao outro aqui, ó, pra gente não perder ele de vista. Então, aqui a nossa horizontal de cota 20, eixo de rebatimento. Agora que a gente tem a nossa base do eixo de rebatimento, eu vou passar uma perpendicular pelos pontos que a gente já possui, que é o A e o B, para serem a reta dos pontos. Então, aqui passando por B, eu vou passar uma reta lá para cima, e passando por A, eu vou passar uma reta lá para cima,
paralela uma à outra e perpendicular ao eixo de rebatimento, tá? Aqui a gente já tem o centro do ponto A, aqui a gente tem o centro do ponto B. Eu gosto de marcar as horizontais também passando pelo ponto. Percebam que quando a gente tem as horizontais do ponto, a gente já pode utilizar elas também como retas que a gente... Ó, essa aqui que eu passei por B agora é uma horizontal de cota 70, né? Então, elas são sempre paralelas uma à outra, que eu tenho uma horizontal de cota 20, se eu passar por A, né, que eu já tinha passado a inicial cota 50, passando por B eu tenho uma horizontal de cota 70, tá? Que é a cota do ponto. Bom, quando eu passo essas horizontais, eu já posso marcar na própria horizontal a diferença de cotas para fazer o rebatimento para lá, né? Então, eu acho que isso facilita. Nosso eixo de rebatimento tem cota 20, então eu vou, a partir do A, marcar na própria horizontal dele a diferença de cotas. Qual é a diferença de cotas, nesse caso aqui? Eu vou marcar pra cima aqui só pra dar uma... Aqui tá bem confuso já, né? Eu vou marcar a diferença de cota. O A tem cota de 50 e o eixo de rebatimento tem cota de 20. Então, eu vou marcar aqui cota 3 centímetros, que é a diferença de cotas, 30 milímetros. Aqui eu encontrei o meu A linha 0, tá? Perceba uma coisa aqui. Essa diferença de cota é como se eu estivesse, então, caminhando do meu A, diminuindo as cotas até chegar no eixo de rebatimento. Então, foi mais ou menos isso aqui. Aqui eu tinha cota de 50, aqui eu teria cota de 40, 30, 20. Então, quando eu cheguei aqui, eu igualei ao meu eixo de rebatimento. Por isso que eu marco só a diferença de cotas. Quando eu ligo esse ponto com o meu centro, eu tenho o centro de rebatimento do ponto A. Olha só, aqui seria o centro de rebatimento do ponto A. Olha só, vou destacar uma das bandeirinhas aqui só para vocês identificarem. O meu A vai estar contido pelo centro dele, pela cota do ponto 50, pelo A linha 0 e pelo A linha 1. Então, esses aqui são os pontos do rebatimento do A. Para o B, eu posso fazer novamente a mesma coisa. A partir do B aqui, eu marco a diferença de cota, ligo com o OB e jogo para lá. Poderia fazer isso, ou eu poderia fazer também aquela outra construção que eu vou fazer aqui, que é ligar o A com o B em projeção, aqui onde eles são cotados. Então, deixa eu destacar onde que tá o ponto B, aqui com cota 70, tá? Não percam os pontos de vista. Se eu ligar o meu B' com A', eu encontro nesse prolongamento aqui um ponto R'. Qual cota dele? A mesma cota do eixo de rebatimento, 20. Ele vai estar coincidente com o R'1, porque ele vai passar para o lado de lá e vai ligar com o A'1. Depois que ele ligou com a linha 1, nesse prolongamento da reta do ponto B, a gente encontrou B'1. Ok? Bom, já tenho o quadrado aparecendo aqui embaixo, menor, que é esse aqui, esse pedacinho aqui já existe, e esse pedacinho aqui já existe aqui em rebatimento, olha só. O que eu tinha no exercício eu já fiz, né? Que eram esses dois pontos aqui. Agora, aqui, como a gente tem a VG, eu vou construir o meu quadrado aqui em verdadeira grandeza. Então, como é que eu vou construir um quadrado? Com as construções comuns de um quadrado, né? Que aqui eu posso fazer uma perpendicular pelo ponto B, perpendicular por A, então, formando aqui 90 graus, 90 graus. Vou pegar a dimensão de AB com compasso e marco em uma das
ou marco nas duas e ligo os pontos, ou eu marco em uma só e faço paralela. Paralela de AB passando pelo ponto C que a gente acabou de descobrir, tá? Aqui é o nosso C linha 1, aqui é o nosso D linha 1. Então, aqui nós encontramos a VG do quadrado, A linha 1, B linha 1, C linha 1 e D linha 1, tá? Então, a partir desse momento, a gente faz o caminho inverso, trazendo os pontos que a gente descobriu lá em cima para baixo, tá? Então, para fazer o alçamento dos pontos, a gente faz o inverso. Então, aqui a gente já tinha definido a reta do B, a reta do A, que era paralela, eu vou fazer uma paralela por C, até bater no eixo de rebatimento, e no D, até bater no eixo de rebatimento. Posso prolongar essas retas que eu acabei de criar lá para baixo também. Os quadrados vão aparecer do eixo de rebatimento para baixo. A partir desse ponto aqui, eu posso fazer a mesma construção que eu já tinha feito anteriormente. Aqui eu tenho algumas opções. Eu posso passar o C por A, encontrar a projeção dele aqui e encontrar esse ponto com A e prolongar até encontrar o C. E aí, depois eu posso prolongar C e D e fazer aqui a mesma coisa, ligar esse ponto ao C que eu acabei de descobrir e encontrar o D. Eu poderia fazer, deixa eu ver outra forma aqui, que é como a gente vai fazer. Lembra que a gente viu uma das propriedades que estava rebatido, que estava no espaço como paralelo, em projeção seria paralelo também. Então, eu poderia economizar uma das etapas e já passar direto para essa daqui, ó. Passar essa reta aqui, né, que ela é paralela no espaço, ó, por CD. Então, eu posso prolongar a reta de CD até encostar aqui no eixo de rebatimento, onde eu encontraria um ponto S' de cota 20, porque é a cota do eixo, coincidente com S' 1. E aí, se eu passasse uma paralela a essa, então percebam aqui, ó, lá no rebatimento, elas são paralelas aqui, né? Então, aqui embaixo, poderia passar uma paralela também dessa reta que a gente já construiu para AB, né? Que finalizou aqui com o ponto R, poderia passar uma paralela a ela também, passando pelo ponto S. Né? Como a gente já construiu as retas dos pontos aqui eu teria o ponto D', a cota eu ainda não sei, e aqui eu teria o ponto C', que eu também ainda não sei a cota. Se eu fosse ligar aqui esses pontos, percebam que eu teria um quadrado aqui embaixo, menor do que a verdadeira grandeza dele, né? E formando aqui embaixo um losango, né? Então, percebam que, nesse caso, eu tenho a mesma figura rebatida lá em cima como verdadeira grandeza e aqui embaixo parecendo um losango, né? Nesse caso aqui, eu tenho que encontrar ainda as cotas desses dois pontos. Bom, então aqui eu tenho algumas formas também de descobrir as cotas desses pontos. Eu posso identificar dois pontos, pelo menos, com cotas, e aí eu teria, no prolongamento de alguma dessas retas, né, para eu fazer o tales, pelo menos, ou rebatimento. Então, eu poderia prolongar, por exemplo, essa reta de BC até encostar aqui o eixo de rebatimento, que eu também já sei a cota do eixo de rebatimento, que é 20, né? Então, eu vou escolher essa daqui. Eu poderia passar, por exemplo, por A aqui também, até encostar nesse ponto. Mas eu vou criar um novo ponto aqui. Para baixo, tá? Onde ele encostou aqui, eu vou chamar do ponto T' de cota 20 também, porque tá no eixo de rebatimento, tá? E eu vou jogar desse T' aqui para baixo um novo tales, tá? Olha só, agora começa a ficar tudo meio confuso aqui de linhas, né? Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo no passo a passo. A partir do 20 aqui, eu vou ligar, vamos lá, então, marcar as unidades até chegar em 70 e passando um pouquinho de 70 também, porque o C vai estar depois do B, né?
Então, eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 70. Olha só, aqui já é o meu 70 que eu vou ligar com o B, tá? Então, eu vou até fazer o Tales aqui de uma nova cor, que agora esse Tales é o que vai importar pra gente descobrir a cota do C. Então, eu fiz esse novo Tales aqui, vou marcar ele de verde, olha só. Eu marquei essa reta, que foi o prolongamento do ponto C até o ponto B, até cruzar com o eixo de rebatimento. Encontrei um novo ponto que eu chamei de T' de cota 20. E eu fiz uma auxiliar qualquer aqui pra baixo. Uma auxiliar qualquer. Nessa auxiliar qualquer, eu construí aqui um ponto 30, um 40, 50, perdi o 60, aqui 60, aqui 70, tá? Então, a partir desse momento, eu já liguei com o ponto B. E aí, eu vou passar uma paralela do ponto B aqui até o ponto C. Lembrando que a gente só vai poder medir no Tales, né? Então, aqui eu tinha 70, aí eu vim mais uma unidade, 80, 90, ele caiu entre o 80 e o 90. 80 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu caiu no 87 aqui. 87, tá? Então, no Tales, que é onde eu posso medir a verdadeira grandeza, essa reta aqui auxiliar, ela caiu no meu aqui pela paralela de B em 87. Se ela caiu em 87, o meu ponto C' aqui tem cota 87, certo? Pela regra também das linhas em projeção, aqui essa reta CD, ela é paralela à AB. A B tem uma diferença de cota de 20. Então, lembra quando a gente tinha condição de paralelismo entre duas retas? Elas têm que ser paralelas em projeção, estão paralelas em projeção. Tanto que a gente trouxe elas aqui paralelas. Paralelas em projeção, beleza. Elas têm que ter o mesmo intervalo e crescer no mesmo sentido. Então, aqui ela tá crescendo dos 50 para os 70, então essa daqui vai ser uma cota menor e aqui ela vai ser 20 unidades maior. Então, eu já consigo deduzir aqui a cota do D sem fazer esse cálculo da cota do D, tá? Então, aqui seria 67. 67, 77, 87, 50, 60, 70, tá? Então, paralelas em projeção, tem o mesmo intervalo entre elas e crescem no mesmo sentido, tranquilo? Então, aqui a gente tem a resposta do exercício. Representamos o quadrado na VG, voltamos com ele aqui pelo alçamento, representamos ele aqui distorcido e encontramos as cotas dos pontos, tá? Nesse caso, a gente encontrou aqui com esse Tales. A gente poderia ter feito aqui também rebatimento a partir do B, trazendo aqui a cota, a diferença de cota, né? E passando por C também, medindo a diferença de cota no rebatimento. Aqui a gente optou pela auxiliar. Poderia ter feito auxiliar de A até D, encontrado um Tales aqui no meio, e aí eu descobriria essa cota de 67 e eu aumentaria 20 para cota de C, ok? Então, tem várias formas de resolver o exercício, vocês têm que optar por alguma delas, certo? Aqui resolvemos a 4.